E eu quero nessa noite, irmãos, ler algo sobre o título da mensagem, é meio provocativo mesmo, tá? Simplesmente pescadores de homens, né? E abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Eu vou ler do 18 até o 22. Mateus capítulo 4. Aqui diz, Jesus chama 4 pescadores. Diz assim o verso 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse, venham comigo, e eu os farei pescadores de gente. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. E Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram a Jesus. Irmãos, quem aqui já pescou peixe? Muitos, hein? Que bom. Irmãos, eu não sei vocês, mas a primeira vez que eu pesquei um peixe, e não era grande, era tamanho de uma tilápia. Eu fiquei tão alegre que eu quase caí no lago, de tanta alegria de puxar e tirar o peixe da água. Foi uma alegria, assim, é uma coisa de quando você sobe na bicicleta e você consegue equilibrar a primeira vez, né? É muito gostoso, é algo fantástico. Então, irmãos, Jesus diz assim, que Ele faria, e Ele faz, de pessoas, pescadores de homens. Né? Eu nunca pesquei uma pessoa na água. Né? Eu nunca joguei o anzol e pesquei, eu pesquei e pesco peixe. Mas aqui ele diz, irmãos, que Ele faria de nós pescadores de homens, pescadores de gente. Você já pescou alguém? Amém. Glória a Deus, irmãos. E, irmãos, e se é uma alegria você pescar um peixe, só que a diferença do peixe para a pessoa é o seguinte, você pesca um peixe vivo, ele tem que morrer, né? Já, quando ele nos convida a pescar pessoas, você pesca a pessoa morta e ela ganha vida em Cristo Jesus. Essa é a diferença. Viu, meus irmãos? Quando Jesus nos convida a nos tornarmos pescadores de pessoas, pescar pessoas é trazer vida eterna para elas. Irmãos, porque você que me assiste aí, talvez nos visita aí no nosso canal, você vai ficar meio atemorizado. Mas a verdade é uma só. A pessoa sem Cristo, ela está morta. Esse pastor é meio doido, né? Talvez você que me assiste aí, eu estou vivo, estou vivendo, estou comendo, bebendo, estou trabalhando. Não, irmãos, a pessoa sem Cristo, ela está morta. Se você tiver uma Bíblia em casa e você abrir em Efésios capítulo 2, versículo 1, lá fala assim, que Ele, Jesus, nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados. Então, querido, a pessoa sem Cristo, ela está morta para Deus, porque ela está fora do reino. Então, irmãos,
o pescar pessoas é um serviço urgente da igreja. Porque, irmãos, nós crentes em Cristo Jesus, estamos trabalhando. Se você trabalha numa empresa, num departamento, se você estuda em uma faculdade, ou mesmo no colégio, você que é crente em Cristo Jesus, por incrível que pareça, você está convivendo com pessoas mortas, se elas não tiverem Cristo na vida. Essa é a realidade nossa nesse mundo. As pessoas sem Cristo, elas estão mortas, porque elas vivem para si mesmas, e elas vivem por um tempo nessa vida, mas passarão, irmãos. É triste falar isso, mas eu não posso enganar as pessoas. As pessoas sem Cristo, elas vivem um tempo nessa vida, um tempo nesse mundo, mas o futuro delas é uma eternidade sem Cristo. Por isso, irmãos, quando Cristo nos convida a ser pescadores de homens, pescadores de gente, é um convite urgente. Irmãos, e é um convite que ele fala assim, em certa passagem bíblica. Ele olha para os campos, ele olha para o mundo e fala assim para os discípulos: olha, os campos já estão brancos para a ceifa. Rogai ao Senhor da seara que mande, eu vou mudar o termo aqui, tá? Que mande pescadores para a sua seara. Então, irmãos, esse tema aqui, simplesmente pescadores de homens, é algo muito profundo, querido. É algo muito urgente. E Max Lucado, né, comentando esse texto aqui, ele diz o seguinte: quando os que são chamados a pescar não pescam, eles brigam. Sabia disso? Irmãos, quando eu prestei serviço militar, em 82, então em 82 tinha muita greve no ABC. Então nós éramos convocados, né, para ficar no quartel a semana inteira, e quando surgia um distúrbio, a minha companhia ia para lá, para apaziguar a greve. E eu me lembro, irmãos, que às vezes nós ficávamos segunda, terça, quarta no quartel, sem fazer nada. Sabe o que acontecia? Começava a brigar, discutir, sem motivo. Interessante isso. Quando eu li esse comentário de Max Lucado, quando os que são chamados a pescar não pescam, eu logo fui para lá, para 82, e é verdade. Irmãos, guarda uma coisa com vocês. Se nós continuarmos aqui dentro, sem ir pescar, sem ir evangelizar, pode estar certo, nós vamos começar a brigar aqui dentro. Sabia disso? Irmãos, isso que acontece com pessoas desocupadas. O ser humano é assim. Viu, irmão? O ser humano, já viu aquele ditado? Mente vazia, oficina do diabo. É verdade, irmãos. Irmãos, tem dias aqui na semana, que eu até falo isso para o pastor Aguinaldo, né? Que aí trabalha tanto, né, pastor, que não dá tempo nem de pecar. E como é bom você estar ocupado na obra de Deus. Então, irmãos, o pescar homens, o pescar pessoas, pescar gente, irmãos, é o trabalho, eu vou usar esse termo, é o trabalho mais urgente da igreja. Sabe por quê, irmãos? Pessoas estão indo para a eternidade sem Cristo. E nós temos, irmãos, a maneira certa, nós temos o recurso certo. Irmãos, queridos, se tem alguém que tem resposta para esse mundo, é a igreja. Você lembra de Daniel? Nabucodonosor sonhou um sonho doido lá, ele não entendeu nada do sonho, ele chamou os sábios, chamou os adivinhos lá do palácio, chamou lá os da mais alta cúpula para interpretar o sonho dele, lembra? Não houve quem interpretasse, por incrível que pareça, mas havia ali uma pessoa que foi trazida como escravo,
que soube interpretar o sonho dele. Então, irmãos, tem alguém que tem resposta para esse mundo, para as pessoas, é o crente, viu? É você, querido. Não tem, irmãos, como fugir dessa responsabilidade. E Jesus começa seu ministério, e agora ele está andando junto ao mar da Galileia, ao lago da Galileia. Irmãos, um detalhe, tá? Quando fala mar da Galileia, é que é um lago muito grande, mas é um lago, viu? Não é um mar. E Jesus andando, ele viu duas pessoas ali, que eram pescadores. Irmãos, ele usa um termo que ninguém ainda tinha usado. Olha, venham após mim, e eu farei de vocês pescadores de gente. Irmãos, eu estou partindo do ponto que todos nós somos discípulos de Jesus. Eu não estou pegando aqui, ele chamando os 12 discípulos. Estou pegando aqui, ele chamando uma igreja para uma responsabilidade que só a igreja pode fazer. Ele chega ali e ele chama essas duas pessoas. Venham comigo e eu os farei pescadores de gente. E aqui diz, irmãos, que imediatamente eles deixaram as redes e seguiram Jesus. Irmãos, o que me chama a atenção nesse texto é que Jesus não foi buscar discípulos, não foi buscar pessoas junto aos teólogos da época, às escolas rabínicas da época, que haviam escolas muito boas. Ele não foi buscar os discípulos, as pessoas, na elite sacerdotal. Interessante isso. Irmãos, se tem uma coisa que Jesus fez e que ele faz, é o seguinte, irmãos: Jesus é aquela pessoa que acredita na pessoa comum. Sabia disso? Ele acredita em você, sabia? Sabia, irmãos, quando ele olha para você, quando ele olha para mim, ele vê em nós potencial. Sabia disso? Irmãos, sabe o que é pescador na época de Jesus? São pessoas incultas, pessoas iletradas. Irmãos, e olha quem ele vai buscar para fazer dessas pessoas pescadores de homens. Já pensou nisso? Viu, meu querido? Ele acredita em nós, meu irmão. Ele acreditou em mim, sabia disso? Ele acreditou em você. Ele olha para você e vê, você é crente, tá? É o crente. Ele olha para você e vê em você potencial, sabia disso? Irmãos, ele chama pessoas que talvez, irmãos, a elite não chamaria. Irmãos, tem um costume, não sei se tem ainda, mas deve ter, entre os judeus da época, que quando o garoto completava 12 anos, ele era levado lá no templo para um rabino entrevistar essa pessoa. 12 anos, o garoto com 12 anos já assumia responsabilidades. E quando esse rabino entrevistava esse garoto, o rabino que dizia se ele tinha potencial ou não. Então, irmãos, se você olhar para os discípulos de Jesus, todos foram reprovados. Não foram aceitos para andar com um rabino, para seguir um rabino na época. E olha quem Jesus chama. Viu, meu querido? Irmãos, ele acredita na gente, por incrível que pareça. Irmãos, e se você tiver... eu ia falar que se você tiver tempo, é mentira, nós temos tempo. Mas tenta pesquisar a fundo, tá? O Google dá isso para você. Quem foram os homens que ele chamou? Você vai ficar abismado com o tipo de pessoas que Jesus chamou para andar com ele. Eu não chamaria.
Ele chamou. Lembra de João, Tiago e João? Estava caminhando com Jesus, estava escurecendo lá já, e eles estavam perto de uma cidade de samaritanos. Ele fala assim para João e Pedro, João e Tiago: vai até lá e vê lá se tem uma pousada para a gente. Eles desceram lá, e os samaritanos não receberam Jesus na cidade, porque era judeu. Eles voltaram e falaram assim: Jesus, os samaritanos não receberam a gente. O Senhor quer que a gente ore e desça fogo do céu e consuma eles? Irmãos, olha o tipo de pessoas que Jesus chamou para pescar pessoas. Sabe por quê, irmãos? Ele acredita no seu potencial. Por mais que ninguém acredite, ele acredita em você. Irmãos, e como foi esse chamado? Irmãos, primeira coisa, em primeiro lugar, o chamado de Cristo, ele é soberano. Irmãos, quando Jesus chama, é um chamado soberano. O que eu quero dizer com isso? É um chamado vertical. Quando ele chama, irmãos, não há como resistir. Eles não resistiram ao chamado de Jesus. Lembra de Levi, aquele cobrador de impostos? Ele estava lá cobrando imposto, lá na cadeirinha dele, sentado cobrando imposto. Fala o texto que Jesus passou e falou assim: vem e segue-me. O texto fala que Levi levantou, deixou lá a coletoria, deixou lá o dinheiro e seguiu Jesus. Então, irmãos, o chamado de Cristo em nossas vidas é um chamado soberano. O que aconteceu aqui é que o poder do chamado os alcançou. Viu, irmãos? E todos nós somos chamados para esse serviço no reino. Em segundo lugar, irmãos, o chamado de Cristo é para uma relação pessoal com Ele. Irmãos, quando Cristo nos chama para a obra, não é apenas para realizar um trabalho. Ele nos chama primeiramente para um relacionamento pessoal com Ele. Viu, meu querido? Jesus, Ele quer se relacionar conosco. Ele quer que nós nos relacionemos com Ele. Então, irmãos, não é assim. Ele chama a irmã aqui e fala assim: você vai fazer isso, isso, isso. Não. Viu, irmãos? O chamado de Cristo, Ele nos chama primeiramente para um relacionamento com Ele, para uma intimidade com Ele, para uma comunhão com Ele. Esse é o chamado dEle. Ele não chama, irmãos, ninguém por chamar. Ele chama porque Ele quer ter conosco um relacionamento íntimo, pessoal e sincero. Então Ele chama aqueles homens: vinde após mim, e eu farei de vocês pescadores de homens. Mas, irmãos, primeiramente, esses homens andaram com Jesus 3 anos e meio. Eles estiveram caminhando com o Mestre. Não é aquela pessoa que fala assim: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Jesus não, irmãos. Meu querido, a alegria que nós temos quando você passa a seguir a Jesus, passa a caminhar com Jesus, Ele tem com você uma caminhada lado a lado. Irmãos, essa é a alegria desses homens. Eles tiveram uma relação muito íntima, muito próxima, muito junto com Jesus. É isso que Ele quer de cada um crente, meus irmãos. Ele quer que nós caminhemos com Ele. Ele quer que nós sigamos as suas pisadas. Tem um texto que ele deu um ensinamento, aí disseram assim: quem é este que nos ensina
como tendo autoridade e não como os escribas. Sabe o que, irmãos? Jesus, quando ele ensinava alguma coisa, aquilo que ele estava ensinando, ele já estava praticando. Não era, irmãos, um ensinamento teórico. Não é algo que ele dizia e nem sabia o que estava dizendo. Não, Jesus é aquele, quando fala assim, quem é esse que nos ensina como tendo autoridade e não como os escribas? Porque os escribas, eles escreviam a lei e davam ao povo. Mas diz a palavra assim, que nem com o dedo eles queriam tocar naquilo. Eles colocavam um fardo pesado nas pessoas e fala que nem com o dedo eles queriam ajudar a mover aqueles fardos. Jesus não. Vê, irmãos, ele veio para caminhar junto com essas pessoas. Então, irmãos, ele veio para ter um relacionamento com os seus seguidores. Em terceiro lugar, irmãos, ainda aqui, irmãos, ir a Cristo, seguir a Cristo e estar com Cristo, irmãos, guarde isso com vocês, ir a Cristo, seguir a Cristo e estar com Cristo é muito melhor do que fazer a obra. Vê, irmãos, mesmo porque irmãos, eu só posso fazer a obra de Cristo se eu estiver com Cristo. Eu só posso fazer a obra de Cristo se eu estiver entendendo quem é Cristo na minha vida. Tinha um técnico de futebol, ele já faleceu. Ele dizia assim, acho que é o Coutinho, ele dizia assim, só quem pode citar as regras do jogo é quem faz parte do jogo. E é um fato, irmãos. Então, primeiramente, eu preciso ir a Cristo, eu preciso estar em Cristo, eu preciso caminhar com Cristo, só então eu posso realizar a obra que Ele colocou em minhas mãos. Então, primeiramente, irmãos, uma coisa que muitas vezes a gente confunde é atividade com espiritualidade. Irmãos, Cristo não chamou a gente para a gente se arrebentar na vida. Ele nos chamou para uma caminhada com Ele, um relacionamento com Ele, e a quem você foi enviado, Ele vai fazer parte da sua história. Ele vai estar ali com você, andando com você, motivando você, orientando você, porque é isso que Ele promete. Meu irmão, então é muito cuidado de querer fazer algo para Jesus sem estar em Jesus. Primeiro, irmãos, nós temos que chegar até Ele e caminhar com Ele. Irmãos, é um aprendizado. Irmãos, o que eu acho incrível é que em 3 anos de ministério, Ele preparou esses homens irmãos, esses homens colocaram o mundo de ponta cabeça. Tem um texto que fala assim, olha, chegou agora entre nós aqueles que têm contaminado o mundo. Interessante, irmãos. Irmãos, olha que coisa tremenda. Esses homens não tinham um celular, eles não tinham internet, eles não tinham, irmãos, nem uma carroça, nem um cavalo. Quem andava em cavalo naquela época era gente que tinha posse. Mas para que eles sacudiram o mundo. Sabe por quê, irmãos? Eles foram preparados aos pés de Jesus. Eles tiveram, irmãos, instrução. Eles tiveram preparo. Então, primeiramente, irmãos, Ele chama esses homens e Ele prepara essas pessoas. Sabe por quê, meu querido? Conversa com um pescador. Um pescador, irmãos, ele tem muitas táticas para pescar um peixe. O pescador profissional, ele tem a isca certa, ele tem a vara certa, o tamanho do peixe certo que vai pescar. Agora imagina para pescar pessoas, irmãos.
Eu coloquei aqui, ó, simplesmente pescadores de homens. Irmãos, não é simples. Não é, meu querido. Sabe por quê, irmãos? O peixe, simplesmente, ele vem lá no anzol e... Pessoas não, irmãos. Pessoas, irmãos, elas têm que ser ganhas. Temos que saber conversar com a pessoa, ganhar a pessoa, mostrar para a pessoa quem é Jesus de fato. Então, irmãos, ele treina durante 3 anos, e esses homens, eles vão e cumprem a missão. Irmãos, esses pescadores, homens simples, homens sem instrução, eles aprenderam corretamente. Irmãos, quanto tempo nós estamos aprendendo de Jesus? Ele está nos instruindo dia após dia. Irmãos, quanto tempo nós temos de vida cristã? Esse tempo de vida que temos dentro da palavra de Deus, já nos preparou para pescar pessoas? Irmãos, se ficarmos aqui dentro, não vai dar certo não. Em terceiro lugar, irmãos, o chamado exige resposta imediata. Irmãos, o texto fala que eles imediatamente deixaram as redes e seguiram a Jesus. Irmãos, essas pessoas aqui, eles não hesitaram, eles não discutiram. Pedro e André, vai você, não, eu não vou, não, vai, não. Eles não discutiram, eles não hesitaram, eles não pediram um tempo para pensar, não pediram. Eles atenderam prontamente, eles não duvidaram, não questionaram. E olha interessante, irmãos, eles não impuseram condições, eles simplesmente obedeceram. Interessantíssimo, irmãos. Eles não deixaram para outro dia. Eles não falaram assim, deixa eu em casa despedir. Deixa eu fazer uma festa de despedida, né? Despedida de solteiro, né? Deixa eu despedir da pescaria. Não. Aqui fala que eles atenderam prontamente. Eles simplesmente obedeceram, irmãos. Eu vi um testemunho de um missionário. Ele foi missionário durante 50 anos no Congo, né? E em um culto perguntava para ele assim: qual o momento que ele sentiu chamado para ir para a obra? Sabe o que ele respondeu? Ele falou assim, eu não sei o que é isso, o chamado. Aí perguntava, mas quando você foi chamado? Ele disse, não foi chamado. Eu abri a Bíblia, olha interessante, em Marcos, e li lá, ide. E eu fui. Olha interessante, irmãos. E sabe o que é ser missionário no Congo? É perigosíssimo. Ele ficou lá 50 anos. E qual foi o chamado dele? Ele falou que abriu a Bíblia e leu lá, ide, pregar o evangelho. Ele falou que foi. Viu, meus irmãos? Aqui os discípulos, irmãos, eles não impuseram condições. Jesus, espera aí. Irmãos, essas 4 pessoas aqui, que eram pescadores, eles tinham uma empresa de pesca. Eles eram sócios na pescaria. Os 4 deixaram tudo. Senhor, deixa eu vender a empresa, deixa eu passar a empresa para alguém, não. Sabe por quê, irmãos? O poder do chamado alcançou eles. Eles não questionam, irmãos, eu não sei explicar isso aqui.
assim, de fato, o que aconteceu aqui. Mas eu sei que eles não discutiram, eles não pediram tempo para pensar, eles não duvidaram, não questionaram. Eles foram, simplesmente, eles obedeceram a Jesus. Irmãos, e como nós, né? Achamos tão difícil. Irmão, nós estamos achando difícil, né, pastor Agnaldo? Sair no sábado aqui, 3 horinhas, né? Estamos achando difícil. Irmãos, se esses homens estivessem aqui, eles iam virar isso aqui de ponta cabeça. Vocês não iam achar isso aqui dentro, sabia disso? Vocês iam achar eles lá fora, pescando pessoas. E todo tipo. Foi o que eles fizeram, irmãos. Olha aqui, ó. Eles então deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Foi o que eles fizeram, irmãos. Eles não questionaram. Sabe por quê, irmãos? Eu penso aqui que eles já estão pensando igual o apóstolo Paulo pensava. Lá na frente, Paulo fala assim: eu sei em quem eu tenho crido. Não, um texto antes, ele fala assim: não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo ela onde? Na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Irmãos, olha que interessante, essa decisão aqui desses homens, não foi uma decisão apenas pronta, eis-me aqui. Não, foi uma decisão para toda a vida, sabia disso? Esses homens aqui nunca mais recuaram, eles foram até a morte. Irmãos, esses homens nunca mais foram mesmos. Sabe por quê? O encontro que eles tiveram com Cristo foi um encontro para toda a vida. O seu encontro foi esse? É para toda a vida? Ou é por um tempo? Ah, pastor, e quando as coisas estiverem boas, eu estou aqui com vocês. Quando o negócio apertar, eu dou uma escorregada. Não, irmãos. Esses homens aqui, irmãos, eles foram até as últimas consequências. Se você ler a história desses homens aqui, me corrija, pastor Agnaldo, parece-me que só o apóstolo João, só João, morreu de morte natural. Os outros, todos foram martirizados. Sabe por quê, irmãos? Como diz Hebreus, eles aguardavam uma pátria, não essa, uma pátria celestial. Que eles entenderam, irmãos, a mensagem. Viu, meu querido? Eles entenderam o poder do chamado, eles entenderam quem estava chamando eles. Então, meu querido, se eu entendi o chamado, irmãos, esquece essa ideia de Samuel foi chamado para ser pastor da Igreja Batista de Brasilândia, para ser pastor, irmão, né? A questão não é essa. A questão aqui, irmão, não é ser chamado para ser pastor, para ser diácono, para ser obreiro, não é isso. A questão aqui é ser chamado para pescar pessoas, para trazer pessoas para o reino de Deus. Esse é o chamado. Né? Como diz um amigo meu pentecostal, né? Ele fala assim, que nós somos chamados para tirar as pessoas da boca do diabo e povoar o céu. Viu, irmãos? A igreja não tem outra missão, querido. Essa é a missão da igreja. Quando você se converte a Cristo, irmãos, todo convertido em Cristo tem um chamado. E o chamado dele é salvar pessoas. É pregar o evangelho. Esse é o chamado, irmãos. Em quarto lugar, o chamado passa por uma preparação. Viu, irmãos? Primeiro nós somos chamados, preparados para depois dizer: vinde
após mim, e eu os farei pescadores de homens. Irmãos, tem um preparo nessa caminhada. E se você observar o tempo do verbo fazer, está no futuro. Viu, irmãos? Seguir a Cristo não é ainda ir. Seguir a Cristo, irmãos, passa por um preparo. Viu? Irmãos, e quem iria preparar esses homens para pescar pessoas é o próprio Senhor Jesus. Irmãos, Ele está nos preparando cada dia, querido. Eu não sei o tempo do seu preparo, eu não sei, mas Ele está nos preparando para nós irmos pescar pessoas. Irmãos, e em quinto lugar, o chamado de Cristo é de consequências eternas. Irmãos, quem aqui tem um filho na fé? Pastor Samuel, eu tenho um filho na fé. Eu fui lá, pastor Samuel, o Senhor teve misericórdia de mim, e eu fui lá, dei um folheto, eu fui na casa de alguém, e eu preguei para alguém, e essa pessoa se converteu. Viu, irmãos? Irmãos, eu não estou falando que ele é filho seu não, viu? Porque é o Espírito Santo que convence, mas você foi. Irmãos, eu falo uma coisa com toda certeza, quem aqui tem filho na fé, irmãos, não tem coisa mais maravilhosa, sabia disso? Irmãos, não tem satisfação maior do que você ver uma pessoa que você foi, ela veio como uma criança engateando e você foi falando, aí ela chega à maturidade cristã, ela chega a ter um encontro com Cristo. Irmãos, isso é maravilhoso. Eu me lembro, irmãos, vou contar uma experiência. Eu tive uma filha na fé em 2002, né? Ela servia aos espíritos, né? Ela era espiritualista, e ela estava 30 anos. E ela tinha, né? Ela recebia a entidade, ela tinha, não sei o que eu posso dizer, né? E eu me lembro que ela se converteu, e no dia do batismo dela eu fui lá. Irmãos, e eu me lembro, irmãos, que do começo do batismo ao final do batismo, eu chorei como criança. Não consegui resistir, irmãos. Irmãos, é algo maravilhoso. Às vezes nós pensamos, irmãos, em fazer tantas coisas, realizar tantas coisas, irmãos, mas não tem coisa mais preciosa para o crente, quando ele sente Deus usando ele. Quando ele sente Deus preparando ele e enviando ele, e ele vai no poder do Espírito, e aquilo, irmãos, aquele poder que acompanha ele, faz acontecer o que Deus quer que aconteça. Viu, irmãos? Então, irmãos, queridos, não tem trabalho mais urgente da igreja do que evangelizar, meu irmão. E queridos, evangelizar, irmãos, pescar pessoas, não é um hobby, não é um passatempo, não é um esporte ou algo que nos distrai. Irmãos, pescar pessoas é algo urgente. Irmãos, os discípulos não abriram mão disso. Pedro, na sua primeira pregação, 4.000 pessoas. Segunda pregação de Pedro, 5.000 pessoas. Eles entenderam, irmãos. Eles entenderam o chamado. E nós, como igreja, irmãos, vamos entender o nosso chamado. Aqueles homens se tornaram pescadores de homens. Coisa que eles nunca tinham feito na vida. Eles fizeram, irmãos, com excelência. Porque eles entenderam, irmãos. Eles entenderam a urgência do chamado. E nós, irmãos, precisamos entender que, irmãos, pessoas, vizinhos nossos, que trabalham com a gente, estudam com a gente, estão perdidos.
E às vezes, irmão, nós somos tão bons em falar de política, futebol, mas, irmãos, às vezes nós temos vergonha, né, irmãos? Porque eu já tive vergonha, viu? Estou falando de mim mesmo, viu? Dizer assim, ó, Jesus te ama. Mas nós sentimos tão à vontade para falar de tantas coisas. Às vezes conhecemos tantas coisas, né, irmãos? Eu estudei isso, estudei aquilo, eu sei o que eu estou falando, e às vezes não falamos do principal. Irmãos, e às vezes a gente pensa, irmãos, que as pessoas precisam de muita coisa. Não, irmãos, elas precisam de Jesus. Precisam ter um encontro com Jesus Cristo. Irmãos, Jesus não vai voltar aqui na terra para fazer isso. Deus não vai enviar nenhum anjo aqui. É com a igreja, meu irmão. Foi a igreja que deixou na terra para evangelizar, para pregar as boas novas do evangelho. Irmãos, não vai acontecer mais nada. O que vai acontecer, irmãos, é Cristo voltar e buscar a igreja. Mas, irmãos, quem Deus deixou aqui, Ele deixou conosco o penhor do Espírito Santo para nós pregarmos o evangelho, querido. Foi a gente, meu irmão, não vai ser mais ninguém. Eu vou voltar a dizer isso. Se tem um povo que tem resposta para esse mundo, é a igreja. A resposta para esse mundo é Jesus Cristo, não é um outro não. É Jesus Cristo, irmãos. Então, irmãos, que nessa noite nós possamos entender que não foram os discípulos, não são os pastores, não são os obreiros somente, os diáconos. Todos os crentes em Cristo Jesus, eles são chamados, convocados para pescar pessoas, para evangelizar pessoas, para ir, irmãos, queridos. Uma vez eu estava, isso aí foi em 96, irmãos, nós fizemos um grupo na igreja lá, que eu estava na época, e no sábado a gente falou assim, vamos para as ruas. Não veio ninguém, pastor Agnaldo. Não sei o que aconteceu, mas não veio ninguém. E, irmãos, eu peguei e fiquei assim, né? O que eu vou fazer agora? Jesus ensinou aí em dois, né? Só tinha eu. Aí, irmãos, por incrível que pareça, eu peguei e falei, eu vou. Irmãos, eu subi a rua Antônio da Mira Viana, que vai ali para o Guarani. A rua que mora a irmã Edith. Dando folhetinho, só dando folhetinho. Irmão, eu estava desanimado. Folhetinho. Descia um senhor, irmãos. Senhor, 60, 65 anos. E eu parei ele e disse, ó, você não... folhetinho da palavra de Deus? Conversamos um pouquinho, irmão, sabe o que ele ia fazer? Ele estava descendo a rua para pegar um ônibus que... Hoje não tem mais o ponto lá, Paulo Garcia, você conhece ali, perto do Canachiro. Ali passava o CMTC, Correio. Ele estava descendo naquela rua para entrar no ônibus e lá no viaduto do chá, jogar lá de cima. Porque a sua família estava toda bagunçada. E com aquele folhete, irmãos, uma mensagem, sabe, se tivesse 2 versículos era muito. Ele leu aquele folheto, nós conversamos, e ele voltou para casa e não tirou a sua vida. Viu, meus irmãos? É isso que acontece, meu querido. Sabe por quê? Deus te usa. Viu, meu querido? Quando Deus coloca alguém na sua vida, no seu caminho, não é para você brincar com a pessoa. Não é para você falar de política com ele, de futebol. Você fala assim, ó, Jesus te ama, a sua vida tem solução. Sabe por quê, irmãos? Dentro da pessoa está uma guerra. Uma guerra que só a palavra de Deus, só o Espírito Santo consegue apagar, consegue vencer, consegue dar uma solução. Viu, irmãos? Então, querido, meu irmão, não perca tempo. Tá? Quando você entra na lotação e você sentou alguém com você, não foi à toa. Viu, meu querido? Está na academia lá malhando? Tem alguém ali, ela não está ali à toa. Talvez ela quer uma palavra, que talvez seja a última esperança dela.
E sabe, a gente faz às vezes, mas a gente sai, a gente passa de largo. Irmãos, o nosso Jesus, ele nunca perdeu oportunidade. Não. Paulo, preso, lê lá Atos. Paulo preso, fala que ele pregou para toda a guarda pretoriana. Paulo foi preso, ficou numa casa alugada por ele 2 anos, pregando a palavra. Sabe por quê, irmãos? Ele entendeu a necessidade. Viu, irmãos? Eu sei que nós temos muita necessidade. O mundo tem muita necessidade. Mas a maior necessidade é conhecer Jesus. Porque quando você conhece Jesus, quando você tem um encontro com Jesus, Ele vai ajeitando a sua vida. Ele vai colocando as coisas no lugar certo. Irmãos, é o que Ele espera da igreja. Vinde após mim, e eu farei de vocês pescadores de homens. Amém, meus irmãos? Vamos pescar, irmãos? Vamos pescar? Amém? Sabe por quê? E mesmo porque, se a gente não for pescar, a gente vai brigar. Vai discutir, irmão, aquele irmão rapou careca. Essa irmã aqui está com um brinco maior do que o outro, não é assim? Começa a ver nas pessoas defeito. É isso, o ser humano é assim. Viu, irmãos? Não vale a pena não, irmãos. Vamos pescar. Sabe por quê? Se nós não pescarmos, as pessoas não são peixes, elas vão morrer afogadas no pecado. Viu, meu querido? Então, irmãos, vamos pescar. Você vai voltar transbordante. Você vai voltar com uma alegria que você nunca teve antes. É isso, irmãos. Irmãos, isso é maravilhoso. Quando você tem essa oportunidade de pregar para as pessoas, e nós, irmãos, nós estamos num país livre. Viu, meu querido? Nós não temos desculpa. Se você sair fora gritando, Jesus salva, o máximo você vai levar uma ovada às vezes. Né? O máximo. Mas nós temos liberdade. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Deus querido, nós te exaltamos nessa noite mais uma vez, Senhor, nós glorificamos o Teu santo e bendito nome, Senhor. Nós queremos agradecer a Ti, Pai, por essa palavra, Pai, que vem falar conosco a respeito, Pai amado, de pessoas que estão perdidas, pessoas que estão sem direção na vida, Senhor, pessoas com a família, o casamento, os filhos arrebentados, Senhor, pessoas que estão olhando para todo lado, Senhor, e não estão achando solução para os seus problemas. E o Senhor, Pai, colocou em nossas mãos um meio de salvação para essas pessoas, Senhor. O Senhor colocou para a igreja, Pai amado, o ide de Jesus Cristo. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Oh, Pai, essa é a nossa missão, Senhor. Então, nos ensina nessa noite, Pai amado. Oh, Pai, não só nos ensina, mas, Pai, desperta o nosso coração para missões, Senhor. Desperta o nosso coração, Senhor Deus, para buscar o perdido, Senhor. Para falar com o perdido. Pai, Senhor Deus, nos desperta para levar uma esperança para essas pessoas, Senhor. Nos ajuda a entender, Senhor Deus, que a obra que o Senhor colocou nas nossas mãos é uma obra, Pai, de salvação. É uma obra de regeneração. Oh, Pai, é uma obra eterna, Senhor. É para toda a eternidade essa obra, Senhor. Oh, Pai, nos mova em direção aos perdidos, Senhor. Oh, Pai, nos ensina, Senhor Deus, a ir, Pai. E, Pai, obedecer o ide de Jesus Cristo. E que nós, como igreja, possamos, Senhor Deus, realmente ir para essa pescaria maravilhosa, Senhor. Oh, Pai, que o nosso coração esteja de fato na obra, Pai. Que a nossa vida esteja empenhada em trazer pessoas para o Teu reino de paz, para o Teu reino de justiça, Senhor. Oh, Pai, nos prepare para esse grande momento da igreja que vamos passar agora, Pai.
de ir pregar a Tua palavra, Pai. Nos capacita, nos ajuda, Senhor Deus. Pai, nos revista com Teu poder, com a Tua graça, Senhor Deus. Que possamos ir no poder do Espírito Santo. Que possamos ir cheio do Espírito Santo. E que possamos entender, Senhor Deus, que estamos aqui, Pai, para salvar pessoas em nome de Jesus. Para levar a pessoa ao Teu conhecimento, Pai. Para dizer para as pessoas que há solução. E a solução está em Cristo Jesus. Oh, Pai, nos ajude, nos orienta, Pai amado. Oh, Pai, que a Tua igreja aqui em Brasilândia, essa igreja batista em Brasilândia, possa ser contagiada com o Teu poder e com a Tua graça, Senhor. Oh, Pai, quero lembrar agora, Pai, também, Senhor Deus, em oração, Senhor, pelo o Vicente, Pai amado, que está internado ainda, Senhor, que é filho do nosso irmão José Wilson, Senhor. Oh, Pai, tem misericórdia dessa criança, visitando ela agora, abençoando, Senhor. Ela já está bem melhor, Pai. Nós oramos a Ti agora, que ela possa voltar para casa rapidamente, Pai. Que ela possa voltar para os braços dos seus pais, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor. Também, ó Pai, a dona Predina também, Senhor Deus, a sogra do irmão Gerson, que passou por uma cirurgia, Senhor Deus, abençoe ela, restabelecendo ela, Senhor Deus, dando, Senhor Deus, a ela, Senhor Deus, a cura necessária, a cura completa, Senhor Deus, e que ela possa em breve estar totalmente restabelecida por Ti, Senhor. Oh, Pai amado, obrigado por este culto, obrigado pela Tua misericórdia, pelo Teu agir em nosso meio, e obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nós oramos agora, Pai, agradecido por tudo, no nome santo do Senhor Jesus. Amém.